ACI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Será que a IA vai dominar o mundo? Esse é o tema do nosso segundo bloco desse episódio. Inteligência artificial, ela é uma das habilidades que apareceram no relatório Futuro do Trabalho. Mas ela também tem um movimento muito interessante quando a gente olha o relatório de tendências de aprendizagem. Tem lá, dentro do relatório, um ranking que diz quais são as competências que os RHs, ou que nós profissionais, precisamos desenvolver para garantirmos a nossa empregabilidade até 2027, 2030. E inteligência artificial, ela dá um salto quântico. Ela sobe 15, né? Ela dá um pulo, né? De 15 lugares no ranking. Então, é uma habilidade que a gente precisa olhar. Só que aí a gente também tem o conceito de upskilling, reskilling, requalificação, essa sopa de letrinhas, que é o quê? Profissionais incríveis, como o Boazzi, como o Tobias, tiveram excelentes formações, tiveram experiências internacionais, tiveram dentro de grandes empresas, mas alguns temas, dentre eles inteligência artificial, não fez parte da formação. E como é que então a gente entende esse impacto? Como é que a gente requalifica? Como é que a gente insere esses temas quando a gente cruza, né? Faz aí, né, uma interseccionalidade com a questão do etarismo, dos perfis maduros, que são boa parte das pessoas que estão liderando. São pessoas que estão mentorando, como é o caso do Tobias e do Boazzi. Então, pergunta do milhão, que vai agora na tônica do nosso segundo bloco. Como você vê os impactos dessa habilidade no mercado de trabalho do lugar que te habita, que é um profissional maduro, um profissional experiente que já passou, né? Já está sexagenário, né? Você contou no episódio anterior, então eu posso falar pro pessoal. Eu não entendi muito bem o tal, mas enfim, o sexagenário eu entendo. Vamos lá. Mas eu acho que se tem inteligência artificial, tem aquela outra também, a não artificial, natural. Acho que a gente se beneficia dela, porque na época não tinha um montão de ferramentas e instrumentos para nos auxiliar, como calculadora, computador e etc. E nós tivemos que aprender a fazer muita coisa na unha, na raça, na cabeça mesmo, contas, por exemplo, né? Então nós desenvolvemos algumas aptidões, algumas habilidades que hoje em dia você tem dificuldade. Você vê hoje no trânsito, hoje eu vinha para cá e deu um problema no meu celular. Eu não conseguia mais me localizar porque eu não consigo pedir um Waze, eu não consigo mais achar o caminho porque eu não sei mais usar um guia, eu não consigo telefonar para minha amiga porque eu não sei o telefone de cor, que hoje está tudo no celular. Então, a minha inteligência está dando espaço à inteligência artificial porque eu não estou mais usando, treinando a minha própria. Isso é um aspecto. Agora, em todas as mudanças, e aí você sabe que eu gosto de falar de transições, e várias transições da vida, e nos últimos 100 anos houve muitas, em especial se você olha lá da tecnologia, da medicina e outras, elas sempre dão um quê de medo nas pessoas. Então eu me lembro muito bem quando surgiu o computador há 300 anos atrás, se falava que ia acabar o mundo, porque os computadores iam dominar o mundo. É a mesma coisa que se fala hoje com a inteligência artificial, né? Que a TV ia destruir as famílias. A TV também, etc, etc. Então, eu diria que tudo tem um quê de verdade e tem um quê de exagero, né? E como qualquer coisa, quando falaram sobre a energia nuclear lá 300 anos atrás, depende do uso que você faz da energia nuclear. Você pode fazer ela para aquecer casas, para fazer um montão de coisa boa, você pode fazer para destruir o mundo. E a mesma coisa com a inteligência artificial. Será que ela vai tirar os nossos empregos? Eu acho que não, ela vai tirar certos empregos, provavelmente vai torná-los redundantes e vai conseguir fazer, as máquinas, pelo machine learning, pela inteligência artificial, vão conseguir fazer coisas melhor, mais bem feitas em menos tempo, com menos recursos do que nós humanos, talvez. Então, acho que a gente tem que procurar entender o mais possível e tornar a tecnologia, na qual eu insiro também a inteligência artificial, como nosso aliado, onde a gente consegue dinamizar as coisas, otimizar as coisas, tornar nossa vida mais proveitosa, mais agradável, dar melhores serviços àqueles que nos brindam com a confiança deles, né? Então eu vejo essencialmente como, em primeiro lugar, é evolução, então não tem que julgar se é bom ou se é ruim, simplesmente é um fato. E, em segundo lugar, eu acho que existem muito mais chances do positivo do que do negativo. Sempre tem a dor, sempre tem alguma coisa. Mas tem muita coisa boa, basta descobri-la e usá-la. É claro que
para gente que não nascemos com o celular debaixo do travesseiro, com o computador na mão, talvez a absorção, o entendimento dessas ferramentas entrou aí também no mundo da tokenização, das criptomoedas, etc. E tudo isso, são um pouco mais difíceis para a gente do que para quem nasceu há 20 anos, que já nasceu com essa mentalidade. Eu vejo hoje os jogos, o jovem joga lá no Games Boy, que hoje não chama mais assim, da época deles, eles vão junto com o jogo. Eu morro sempre porque eu fico que nem pau duro lá, eu não nasci com isso, então eu não sei isso. Então é uma habilidade que nós temos que aprender que nem tantas outras. Compensação, talvez, outras pessoas de outras culturas, de outras idades, têm que aprender outras coisas, que vai acabar formando conjunto. Sim, eu lembro naquela palestra da Planejar, alguém levantou a mão para mim, e a minha palestra era sobre inteligência artificial, falou assim, mas e se, né, o que fazer se a inteligência artificial roubar meu lugar? Aí eu parei e falei assim, aí talvez a gente tenha que pensar que você está no lugar errado, porque a gente não deveria estar disputando o nosso espaço com uma inteligência artificial, porque realmente a nossa inteligência é mais elaborada, mas quando a gente, né, se deixa de lado, né, deixa, né, de pensar, de raciocinar, de criar, de amar, de sentir, aí a gente começa a disputar espaço com uma IA, ou sendo regenerativo ou não, com qualquer IA, né? Só um complemento pequeno, pensando no bloco anterior, quando o Boaz estava falando, uma colocação interessante que uma psicóloga fez algum tempo atrás, num processo de recolocação de alguém da minha família, inclusive, a diferença entre fazer aquilo que você gosta, que você colocou muito bem, quer dizer, sempre fez o que você gosta, o que você tem paixão e tal, para gostar daquilo que você faz. E voltando à sua questão da inteligência artificial, que nos obriga eventualmente a mudar de atuação, de área, de alguma coisa, se a gente aprender a gostar daquilo que a gente faz e não depender de fazer aquilo que a gente gosta, acho que a chance de nós sermos felizes através da vida e realizados é muito maior do que o contrário. Nossa, e antes de fazer a pergunta para você, é isso. Você sabe que o Seligman, né, o pai da psicologia positiva, embora não exatamente pai, mas conhecido como pai, ele gastou um montão de dinheiro em pesquisa, né, e para descobrir o que dava felicidade às pessoas. E aí faz o índice, aí faz o FIB, etc. Aí, num determinado livro, ele traz assim, gente, felicidade está muito mais relacionado com o que acontece dentro de mim do que fora. Então mudou o hormônio, minha felicidade, é só a mulherada saber o que acontece na fase do mês, né? Marido é o mesmo, chefe é o mesmo, mas tem aquele período do mês que eu fico infeliz, né? Eu não mais, mas então o próprio Kahneman, né, traz isso, né? Então trazia, não, traz nos livros, vamos fazer, né? Ele ainda é nosso grande aliado nessa, né? E é um aliado porque eu falo, quando um psicólogo recebe um Nobel de economia, quer dizer que ele agregou muito. Mas ele diz, eu tô agora que tem uma relação com o Boaz, aí eu tô com fome, eu tô com frio, eu tô com sono, minha relação com ele não é mais a mesma, porque eu não tô mais feliz, porque tem algo dentro de mim, mas isso talvez a gente traga isso em outro episódio, porque, nossa, daria pano pra manga. Mas só pra trazer, Boaz, que assim, hoje a gente sabe que com 8 bilhões de habitantes no planeta, né, a gente tem lá, eu gosto muito de olhar as 17 ODS, tem desafio para todos os tamanhos e países e empresas. Acho que a gente não conseguiria superá-los sem a ajuda da tecnologia. Mas a gente tem o desafio também de que quem opera a tecnologia é um ser humano com todas as suas perfeições e imperfeições, com todos os seus vieses e crenças, né? Mas aqui, vamos lá. E como você vê os impactos, né, da IA nesse mercado, desse lugar que você coloca, né, que você se coloca, né, alguém que já entrou no mercado algumas décadas atrás, tem hoje uma atuação diferente, né, como mentor, palestrante, então acho que sua opinião é muito interessante para os jovens e para os não jovens que estão nos assistindo. Bom, o Tobias já falou muitas coisas que eu penso igual, ele tem... O posicionamento dele, eu acho que é perfeito, sabe? Eu só penso assim, me preocupa um pouco. Primeiro, eu estou muito enfiado em aprender tudo que eu posso sobre inteligência artificial, porque o meu objetivo maior é falar com os jovens, entender os jovens, ver tudo que eles gostam, e eu preciso
estar falando a mesma linguagem deles, mas as preocupações que eu tenho é assim, eu vejo algumas coisas acontecendo que, sabe, é gozado. Hoje, você manda alguém escrever, um jovem escrever, eles escrevem mal. Não só a letra deles, eles não estão mais acostumados em escrever como a gente copiava um livro. Lembra que a gente ia copiar o livro? Papel ao maço. Copia o livro. Você tem que copiar o que está escrito no livro. Putz, coisa, né? Uma coisa estúpida, né? Mas você aprendia a escrever, aprendia a pôr a vírgula, porque você estava copiando e o teu cérebro, quando você ia escrever uma palavra, é com S ou com X, você sabia porque você escreveu. Hoje, você não está preocupado em escrever certo, porque o corretor te corrige. E quando você tiver que escrever, sem o corretor, um dia, você vai se atrapalhar. Eu vejo um pouquinho a falta de uso da inteligência da gente, o desenvolvimento que nós tivemos que fazer, muito afetado. Por quê? Quantas vezes eu tive que usar a minha cabeça para sair de situações sozinho, sem ter nada na minha mão. Subindo num palco para fazer uma palestra de algo que o meu chefe ia fazer, ele não apareceu e eu tinha que falar. Exato. Se eu não sabia nem qual é o próximo chart, mas com a minha cabeça, com o meu preparo, com a minha vivência, eu conseguia dar um jeito. Será que uma pessoa que não treina o cérebro para se adaptar às situações, porque é tudo pronto, né? Hoje, faz uma carta pro teu amor, faz uma carta pro meu amor. Pô, a gente ficava pensando, né? I love my life, my life is you. Sabe aquelas frasinhas besta? Mas a gente escrevia versos, a gente fazia um monte de coisa. Não se faz mais, está tudo pronto, tudo superficial. E também quanto ao emprego, se a gente pensar, Revolução Industrial, século XIX, o que aconteceu? Saiu todo mundo do campo, foi para as fábricas, foram para a fábrica. O que fez? A máquina precisava do homem para produzir. Sem o homem, a máquina ficava lá, parada. Então o homem, naquele momento, ele era o mais importante que a máquina. Depois, nós começamos a ter, eu vou falar na indústria automobilística, um monte de robôs, que tiraram funções que faziam mal, de fundição, de solda, que o cara tinha que ficar lá com uma coisa desse tamanho, com máscara para não espirrar no olho. Os robôs fizeram esse negócio. Saiu daquela trabalho perigoso, que era insalubre, e ele foi assumir outra coisa. Agora, quando chega a inteligência artificial, você está começando a precisar dela para você fazer as coisas. Eu preciso da inteligência para escrever uma carta, eu preciso da inteligência para fazer um anúncio. Vocês fizeram o GPT, né? ChatGPT. O cara lá na propaganda. Não, você quer fazer um anúncio, fala o que você quer, o cliente que você quer atingir, o quanto você quer cobrar, escreve aí, ela te faz o anúncio. É a criatividade daquele cara que estudou pra caramba, que ele tem a criatividade. E tem outra coisa, entender o ser humano não é simplesmente ter dados exatos. E o ser humano também não pode ser substituído na hora de julgar. Uma senhora roubou uma banana porque o filho dela estava passando fome. O que a inteligência artificial vai ver? Roubo, furto, punição. O juiz tem que olhar para o rosto daquela mulher, tem que sentir a dificuldade daquela mulher, tem que analisar a situação dela para dar uma sentença. Não, a inteligência artificial já vai fazer o julgamento e tudo bem. Pode substituir os médicos, os cientistas. Como? Ela vai conseguir saber resolver como curar o câncer? Por que não faz isso rápido? Ela já não existe? Não. O cientista, as pessoas vão fazer isso. Então, ela é boa, ela ajuda, ela vai... Eu mesmo estou aprendendo muitas coisas com a inteligência artificial. Eu uso
o chat GTP para muita coisa, mas eu não deixo ele me substituir, porque o que ele faz? Ele me mostra um lado que eu posso ficar vendo, pô, legal. Não agora porque eu vou ser imbecil, não vou usar isso porque eu não concordo. Eu concordo que é legal, mas eu tenho que saber que não é tudo, eu não posso deixar ele me substituir. É um desafio meu, porque hoje, na minha nova fase de vida, eu nunca realizei tanta coisa nova e ajudei tantas coisas do que eu fiz antigamente, graças ao que? A tecnologia. Ele tem que me ajudar a eu pegar isso e levar para aquele povo que não pode ter isso daí. Eu vou ser o transmissor para eles. Eles não têm uma inteligência artificial, esse pessoal da periferia, nada. Eu vou ter que fazer isso para eles. E eu faço com prazer. Muito bom. Esse assunto é tão magnético que a gente estourou o tempo de novo. É um tema magnético. Na verdade, eu faria um episódio inteiro sobre ele. Porque ele é um tema que tem que ser discutido, tem muitos olhares. Lá mesmo dentro, né, da ONU tem um pacto só para estudar isso, porque como a inteligência artificial é treinada por nós, ela também vai levando os vieses. Então, se eu discrimino certa comunidade ou certo pedaço da sociedade, a inteligência vai também entendendo que aquilo é certo. Então, a gente também tem que ficar super, super atento. Mas é que eu falei, é um assunto magnético. Gostei do recorte que você trouxe. Então, a gente costuma dizer, lá atrás, a gente brigava por terra, né? Depois a gente começou a brigar por propriedade, porque por meios de produção, porque não adianta nada propriedade sem meio de produção. Só que agora vamos combinar que sem, né, toda a questão, né, de Big Data, toda a questão de Learning Machine, não adianta mais nem propriedade nem meio de produção. Então a gente entra, né, num espaço, né, que aí vem o convite que eu quero trazer aqui, que é o quê? Essa temática toda, a gente tem que se apropriar dela, não é ignorando que a gente vai conseguir transitar. Sim, nós temos que tirar o melhor e saber como fazer o bem com ela, não o mal. E quando a gente fala de bem, né, fazer algo pelo outro está muito relacionado ao nosso propósito. Então, quero fazer aqui o convite, na descrição do episódio vai ter aqui o link para você fazer parte do nosso workshop Carreira com Propósito. E é um convite mesmo, porque é um grupo, não é uma venda. É um trabalho gratuito onde a gente leva a nossa missão de ajudar as pessoas a colocarem a sua carreira a serviço de propósito. Então, vou deixar aqui o convite e segura aí uns minutinhos que agora a gente vai para o terceiro bloco. Você está ouvindo Carreiras e Tendências.